Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, mais uma quarta-feira, dia 26 de março de 2025, nós daremos prosseguimento aos estudos do livro de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, Missionários da Luz. Hoje nós estudaremos o capítulo 7, que o tema é Socorro Espiritual. E quem vai coordenar os estudos hoje é o Paulo de Tarso. Paulo, fica com você. Obrigado, Badia. Boa noite a todos. Vou fazer a nossa oração de abertura, tá? Então, convido todos a pensar nosso Mestre Jesus, agradecendo a noite de hoje, a possibilidade desse intercâmbio com a espiritualidade, a obra magnífica de André Luiz e todos os seus instrutores, que nos trouxeram tanta elucidação, tanto conhecimento, e tanta oportunidade também de desenvolver o nosso lado amoroso. Conhecimento também nos possibilita o amor mais seguro. Desta forma, que a noite de hoje transcorra com muita paz, um intercâmbio de muita luz. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, eu vou fazer a leitura aqui, vocês vão interrompendo e a gente vai conversando. Por vezes eu vou fazer assim esse capítulo tem muita coisa de medicina, às vezes eu vou fazer algum esclarecimento, alguma hipótese, alguma coisa assim, voltada um pouco mais profunda, mas assim, não é para mostrar conhecimento, vaidade, não é porque nós precisamos extrair o máximo, sempre pensei isso, sabe? Precisamos extrair o máximo de conhecimento, até mesmo porque os passistas, os magnetizadores, têm que ter um conhecimento de como, aonde socorrer no corpo, etc, etc. Então, é por isso que às vezes eu me arvoro aqui um pouquinho, vocês vão ver que a gente vai fazer umas coisas, eu andei estudando bem o capítulo, quem sabe a gente vai chegando a um consenso, ou vai estudando melhor, né? Então, o capítulo 6 trata, deixa eu só ajeitar aqui, o capítulo 6, vocês devem lembrar, ele tratava daquela visita que eles fizeram àquele rapaz que era candidato à psicografia. Então, quando ele foi para casa, ele tinha assim, uma tendência ao desequilíbrio na área sexual, e a sua esposa, muito equilibrada, estava de alguma forma auxiliando ele ali. E tinha algumas entidades ali que estavam numa espécie de vampirismo mútuo dele e com os outros também, e ela estava auxiliando. Aí terminou aquela visita, e aí nós continuamos aqui no socorro espiritual. Aí o André Luiz já terminou ali, o André Luiz já pergunta, o instrutor, que é o Alexandre, já pergunta assim, você precisa voltar mais cedo aos serviços? Indagou o Alexandre. Assim que tomávamos a via pública. Posso dispor de mais tempo, respondi. Meu interesse era enorme na continuidade das instruções. Alexandre possuía vastíssimas experiências médicas. Minhas aquisições nesse terreno, em comparação com as dele, representavam conhecimentos pálidos. Tenho ainda hoje uma assembleia, aí o Alexandre fala o seguinte, né? Tenho ainda hoje uma assembleia de esclarecimentos a irmãos encarnados. Continua o orientador. Se você puder comparecer, teremos satisfação. Como não estou aprendendo, então, e não devo perder a oportunidade. Saímos. As entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém à espera de brecha para entrar. Bom, aí vocês devem lembrar, né, que duas pessoas que estavam lá, elas não conseguiam entrar porque a esposa era muito amorosa e tinha muita luz ali, estava ajudando o rapaz. Então, a impressão que dá é que essas entidades estavam esperando uma oportunidade ali para entrar. Outra coisa interessante aí, queria saber o que vocês pensam, ele fala assim que ele vai dar uma palestra para encarnados, então a gente já sabe que isso aí é muito comum. Muitos de nós, durante o sono, ou vamos trabalhar ou vamos assistir palestras, né? Do outro lado, quando temos um sono equilibrado, porque muitas vezes se nós nos alimentarmos muito mal à noite, se nós estamos com dor, se nós
de alguma forma, não dormimos bem, nós vamos estar num estado desequilibrado, eles não conseguem nos levar para uma situação dessa. Você fica ali tendo que resolver a situação do corpo, fica ali ligado ao corpo de uma forma que você não consegue. Daí a importância de, se você quer trabalhar à noite, se você quer participar de palestra, ouvir, nós temos que lutar para ter um sono equilibrado. Ele vai falar um pouco mais para frente sobre esse assunto. Se vocês tiverem alguma coisa aí para complementar, vão falando aí, tá, pessoal? Vão dando sinal aí, falando. Como não, respondeu o André, né? Estou aprendendo e não devo perder oportunidades. Saímos, as entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém que à espera de brecha para entrar. Porque Alexandre prosseguia na palestra edificante, seguíamos quase passo a passo, como quando na crosta. Estávamos nos primeiros minutos da madrugada. Os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos. A maioria de natureza inferior trajava roupa escura, mas de espaço a espaço éramos defrontados por grupos luminosos que passavam céleres em serviços cuja importância se adivinhava. Aqui é uma coisa assim que a gente, muitas vezes eu me pergunto e a gente tem dúvidas. Era o perispírito que trajava uma roupa escura? O perispírito que fazia ali? Eu acho que ninguém escolhe uma roupa escura. Você, aqui no caso dos nossos irmãos, eu acho que ele forma pela atitude mental dele, uma roupa escura, talvez. É uma hipótese, assim, não sei o que vocês pensam. Você não vai lá no guarda-roupa e tira uma roupa escura, né? A tua mente ali, ela está bloqueada, ela está atormentada, então é o máximo que a pessoa pode fazer é criar uma roupa que não tenha tanta luz, não sei. De qualquer maneira, há sempre que fazeres urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos na crosta, comentou o instrutor, com afabilidade e doçura. E na maior parte das vezes é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos da nossa cooperação. Muito interessante isso aí. O Ramatiz fala que o Sol, os raios solares, ele desintegra, o André Luiz também, muitos autores falam que ele tem um potencial para desintegrar o ectoplasma, os raios solares. O ectoplasma, ele é, vamos dizer assim, fotossensível, né? Eu acredito que quando ele fala assim que a noite é mais eficiente, porque na maioria dos trabalhos eles utilizam o ectoplasma das pessoas, né? Nem sempre, claro, mas muitas vezes fica mais eficiente. Outra questão que o Ramatiz fala é que durante o dia as energias solares, elas que meio que catalisam a transmissão mental. A transmissão mental, ela fica mais fluida e melhor durante o dia. Porém, ele fala também que na lua cheia, os médiums, eles podem estar mais exaltados do ponto de vista emotivo. Todos nós, né? Não tem o tal do lunático, é aquela situação, né, da lua cheia, trazer mais emoções, deixar mais à flor as energias, a captação e a emanação das energias. E o médium pode também, na lua cheia, ele transmitir, captar melhor, intuir melhor e ter uma inspiração mais fácil. Então, vocês vejam que mesmo as nossas energias sutis, elas estão totalmente dependentes desse ciclo aí, né, do sol e noite. Então, essas energias, elas estão aí também dependentes, de alguma forma, desses ciclos, né? Fala, doutor Mauri, né? Sim, Fala, senhor. Mauri. Pois não. Então, Paulinho, essa questão da roupa que você colocou, eu acho que tem a ver com a questão física, que é a questão de ausência ou presença de luz, né? O escuro, por si só, é ausência de luz. Então, por isso as roupas ficam escuras, né? Perfeito. E os outros brilham, mesmo tendo cor, né? Que é reflexo do branco, e aí você refletir a cor do espectro específico que você está emitindo, né? Você vê a cor que é refletida, né? Pela física é assim.
E essa questão que você colocou do dia e da noite, ele fala um pouco mais adiante, ele fala no capítulo, né? Exatamente sobre essa influência dos raios solares, me parece que de uma maneira geral. Ele fala sobre os raios inferiores, as criações mentais, acabam sendo fulguradas, entre aspas, pelos raios solares, mas à noite não há essa proteção do sol, digamos assim. E não só isso, mas ele coloca que o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Então parece que há um favorecimento, né, das criações mentais, sejam quais forem, à noite. Essa questão de a luz atrapalhar, né, ectoplasma, faz sentido, né? A gente vê que nunca participei, mas essas sessões de materialização, você faz meia luz, assim, né? Eu vi o Paulo César Frutuoso falando que você põe câmaras com luz mais baixa. Estou pensando aqui nos momentos de vibração, pelo menos que a gente fazia assim em casa, no Evangelho no Lar, a gente abaixava um pouquinho a luminosidade da sala para fazer a vibração. Então, talvez tenha origem aí, né? Perfeito. Abadia? Não, é o comentário que a Mauri acabou fazendo, é mesmo que ia fazer. Da materialização, né? Sim. Aí eu não sei se... Eu nunca entendi, foi o agênere. O agênere, ele se materializa durante o dia, ele está andando, ele pode aparecer para você, se identificar, e você achar que é uma pessoa encarnada, e não é. Para mim... Pois não, Abadia. É que acontece o seguinte, né, ali na questão da materialização, eles usam, né, o ectoplasma de um médium, né, então para que esse ectoplasma, ele flua do médium, é por isso também que precisa dessa escuridão, né, por conta do ectoplasma de outra pessoa para na verdade um espírito se materializa com o ectoplasma de um ser vivo, né, é diferente provavelmente essa questão. Não, isso aí tudo bem, isso aí é o que o Maurício estava explicando, mas assim, o agênere, ele faz de dia, ele aparece para você de dia. Se fosse um ectoplasma desse, o agênere pode, já tem muitos casos de agênere, o cara aparece até na fotografia, assim, durante o dia, se tira uma foto, aparece a pessoa lá. Ele está materializado, mas durante o dia. Aí, então, mas aí já não depende do ectoplasma de uma outra pessoa, né? Não sei, aí que é a minha dúvida, né? Não sei, porque Então, de mas repente... provavelmente não, né? Não sei, porque eles podem ter condições, Abadia, especiais, uma aparelhagem especial, alguma Então, coisa. porque você vê que Babagi mesmo, por exemplo, ele não precisa encarnar, ele materializa como um ser normal, né? E anda e vive junto com o povo e tal, e ele não tem essas necessidades mais. No caso dele, claro, né? Aí o Adão diz que, por exemplo, eles já têm essa questão que eles já sabem, eles vêm, na verdade, através do Merkaba, né? Que eles vêm para o planeta Terra, eles não precisam dessa questão mais dos outros espíritos que precisa do outro ser para materializar. Pelo menos é isso que a gente entende. Então, mas ele deve usar energias da natureza, isso aí não tem como, ele deve usar. Ah, sim, mas ele usa, né? Mas ele já vem pelo portal, ele já não precisa, né, de uma outra pessoa, por exemplo, no caso da materialização, como o Frutuoso fala, né, lá no Centro Espírita lá. Então, é uma materialização isso aí, né? De alguma forma é uma materialização, certo? Só que é uma materialização diferente, que a gente não compreende muito bem. A gente fala portal, mas a gente não sabe que tipo de energia, se é um ectoplasma diferente, se é um ectoplasma de um nível mais elevado. A gente não consegue compreender isso muito bem, né? De alguma forma. No caso dele, ele é um avatar, por exemplo, ele já representa a energia da Mãe Divina mesmo, né? A energia cósmica, né? Já é um outro processo muito mais avançado do que esse que a gente vê, por exemplo, no Centro Espírita, né? Então, mas será que usa ectoplasma diferente das plantas, das coisas? Isso Eu acho que ele usa, né, já a energia mesmo, a energia pura lá, né, porque ele já é um avatar, né, eu acho que ele não tem necessidade da natureza, se bem que ele vivia mais lá no Himalaia, né, nas montanhas, junto à natureza, talvez ele precise ainda disso também. Provavelmente, acho que ele deve utilizar, mas a gente não compreende muito bem isso. De qualquer maneira, é uma materialização
Agora, tem o agênere, não é só o avatar, né? Você tem o agênere comum aqui na Terra. A gente tira foto, tem muitos casos de fotos de espíritos materializados durante o dia. É isso que eu estou falando, assim, não é só do avatar lá, mas deve ser algum tipo de materialização, algum tipo de ectoplasma, alguma situação muito especial que a gente não compreende ainda. Eu não compreendo, pelo menos. Não sei se vocês têm alguma explicação para isso. Mauri? Eu não tenho explicação, mas eu imagino que essas que às vezes aparecem em foto não necessariamente estão materializados. Né? Às vezes você está fazendo uma fotografia ou outra e aparece lá por uma captação. Aí eu não sei explicar, não tem aquela foto Kirlian que a turma fala, que faz foto de aura e tudo mais, da energia do sujeito. Então, assim, acho que de alguma maneira uma fotografia comum pode captar níveis, nuances vibracionais que não são visíveis a olho nu, né? E seria interessantíssimo se a gente pudesse desenvolver alguma coisa, não, Paulo, para fazer tipo uma Kirlian de verdade que funcione de uma maneira fidedigna para fazer diagnóstico. Você faria um diagnóstico anímico antes de fazer um diagnóstico... Eu acho que eu citei fóton ali, mas não foi bem isso que eu quis dizer. O agênere, ele pode aparecer para você, por exemplo, tem muitos relatos assim de pessoas que vêm, aparece, faz se apresenta lá no hospital, e depois a pessoa fala, puxa, mas a pessoa já estava morta. Eu já vi vários casos assim relatados, né? Não é o agênere, ele se materializa mesmo. Então, as condições que isso acontece, a gente não conhece, né? No geral, são condições raras de materialização que a gente ouve que não são eventos tão comuns de acontecer. E lendo essa dificuldade de acontecer durante o dia, eu não sei, se uma pessoa só visse, eu imagino que isso fosse um desenvolvimento mediúnico daquela pessoa que extrapolou a percepção física dela e teve uma visão mediúnica. Se forem várias pessoas percebendo... A definição de agênere é materialização mesmo, não é uma percepção extrasensorial, não é você ver uma clarividência, é materialização mesmo. Eu nunca ouvi esse termo, não, eu desconheço. Chama agênere, né? O Ramatiz tem um capítulo sobre isso, pra você ter uma ideia, ele fala sobre agênere, lá um monte de coisa. De qualquer maneira, é uma coisa para se estudar no futuro, né? Eu acho que tem muitos segredos aí que a gente não conhece, né? Ele fala assim, há sempre que fazeres urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos na crosta, comentou o instrutor, com afabilidade e doçura. E na maior parte das vezes é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares... isso já li. Não havia terminado quando se acercou de nós inesperadamente uma velhinha simpática. Justina, minha irmã, que o Senhor abençoe, saudou o orientador gentil. A entidade amiga, que demonstrava muita inquietude no olhar, respondeu com afetuoso respeito e explicou-se. Alexandre, tenho necessidade de seu auxílio urgente e vim ao seu encontro. Desculpe. E antes que o instrutor pudesse sondar-lhe verbalmente a aflição, a interlocutora prosseguiu. Meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. Agora era Alexandre que a interrompia. Adivinhe o que se passa. Quando o visitei, no mês findo, notei-lhe as perturbações circulatórias. Sim, sim, continuou a mãe aflita. Antônio vive num círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Embalde, auxiliei com os meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sob ameaça de um derramamento mortífero. Então, a mãe tentando auxiliar o filho com preocupações, angústia, que estavam criando criações mentais, assim, muito perigosas, né? E ela percebeu já um risco ali de um AVC, né? E sentindo a gravidade do minuto, acrescentou triste. Alexandre, bem sei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus,
Entretanto, meu filho necessita de mais alguns dias na Terra. Creio que em 2 meses conseguirei dele indiretamente a solução de todos os problemas que lhe afetam a paz na família. Sua autoridade pode auxiliar-nos. Seu coração edificado em Cristo permanece em condições de fazer-nos semelhante bem. Ela está pedindo uma moratória, né? A moratória, segundo a espiritualidade, é muito frequente. Dentro das necessidades, dos desígnios, né? Ela é permitida, sob várias condições. Reconhecendo a urgência do assunto, exclamou o orientador. A caminho, não temos um segundo a perder. Daí a poucos instantes, penetramos na residência confortável. A velhinha aflita conduziu-nos a uma alcova espaçosa, onde o filho chefe da casa repousava metido aos lençóis, dando uma impressão característica de um moribundo. Antônio parecia próximo dos 70 anos e exibia todos os sinais aterosclerótico adiantado. O quadro era agora profundamente educativo para mim, que entrara num círculo valioso de observações novas. Identificava perfeitamente o estado pré-agônico em todas as suas expressões físico-espirituais. A alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada, junto ao corpo imóvel, a respirar dificilmente. Então, aí, eles chegando lá, eles viram uma pessoa moribunda, praticamente, e o espírito ali quase se desligando ali, separando do corpo, né? Respirando com dificuldade e com sinais de aterosclerose adiantada, né? Interessantes expressões físico-espirituais. Eu lembro não sei se vocês vão lembrar eu não acho que é no início desse capítulo, muitas vezes a pessoa pode ter uma expressão física muito ruim, tensa, e pode ter uma expressão espiritual melhor. Não necessariamente, pode estar dissociado, isso é interessante, isso. Pois não, Amorim? Essa expressão também me chamou a atenção, Paulinho, porque isso tem muito a ver com a gênese, né, da doença, e fica muito claro que aquela perturbação que ele estava, mental, e aquelas preocupações, levavam ele até o problema vascular dele. Então, apesar do bom coração, né, eu achei outra coisa curiosa, que quando ela veio pedir ajuda, antes de eu ler o capítulo, eu falei, nossa, quem será esse adolescente, né, que a mãe veio pedir ajuda? É um senhor de 70 anos de idade. 70 anos. Mãe é mãe, né? Vai ter 70 anos, é a mãe. Então, eu gostei muito dessa associação que ele faz do padrão mental e emocional do sujeito com a gênese da doença, né? Que eu interpretei como sendo essa expressão físico-espiritual. Porque, na verdade, a preocupação, como ele falou lá, né? Durante o período noturno, as nossas, quando se excesso de preocupações, tormenta mental, aquela coisa, você cria aquelas imagens e elas vão para o campo, para a fotosfera, né? Para o campo áurico. Fica ali um monte de mancha das nossas preocupações. E o que ele tinha falado lá, não sei se eu entendi certo, é que durante o dia, muito dessas manchas da nossa aura são dissolvidas pelo sol. Interessante isso, né? Vamos tomar mais sol, minha gente. Desculpa a brincadeira, mas vamos ficar mais tempo no sol. Se a gente ficar num ambiente fechado, talvez seja por isso que na depressão, as pessoas que ficam no quarto, né, Diego, assim, você deve ter percebido isso, outras pessoas, vocês Países também, nos quais a incidência de sol é mais sol é baixa. menor, exatamente. A pessoa fica lá, vamos pôr a depressão, que é muito comum, a pessoa ficar fechada num quarto fechado, tal, isso, e com ideias e pensamentos cada vez mais tumultuosos, preocupantes, ela vai gerando, o campo áurico se enche dessas manchas, e aquilo ali alimenta, num círculo vicioso, aquela situação. É por isso que a gente sempre tem que orientar as pessoas com depressão e outras para sair para o sol mesmo, pegar o sol, tomar um sol, que aquilo já desmancha muita coisa ali, né? É muito interessante esse aprendizado, viu? A importância do sol, né? Que a gente tem aí.
Bom, vamos lá, então. Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima, por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro. Bom, ele tendo arteriosclerose, era esperado que aí nesses ramos da carótida, aqui, né, amor? Carótida interna e tal, pega ali o córtex, que eu me lembro, pega o córtex motor, né? Pega uma região boa ali do córtex motor. Por isso que quando a pessoa tem... Aterosclerose, só é entupimento das artérias por placas, né, de colesterol, né? Exatamente. Então, esse córtex motor ali dele estava... A apoplexia, quer dizer, a apoplexia é o AVC, né? O infarto, a crise do AVC, né? A apoplexia não se fizera esperar. Mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Quer dizer, o senhor estava deitado, a família estava lá na casa, ele estava metido no lençol e ele estava morrendo ali, né? Na verdade, quietinho no quarto, estava morrendo ali, ele estava com um AVC. Alexandre, que centralizara todas as atenções do enfermo, tocou-lhe o cérebro perispiritual e falou com autoridade serena. Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. O moribundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos fora do invólucro da carne, dando a entender, quer dizer, ele abriu os olhos lá no plano espiritual, né? Ele não abriu os olhos no plano físico, aparentemente. Ele abriu os olhos fora do invólucro da carne, dando a entender vagas noções de consciência. E o instrutor prosseguiu. Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Intensifique o desejo de retornar às células físicas, enquanto nos preparamos para a fim de ajudá-lo. Este momento é decisivo para suas necessidades. Que tem alguns aprendizados interessantes. A pessoa que está atormentada, que ela está em um estado nebuloso vamos assim, de inconsciência, ali entre consciência e inconsciência, no plano espiritual, parece que a imposição sobre as mãos, ele vai transmitir, vai melhorar aquele estado de conexão com a pessoa, né? Então ele conseguiu transmitir ali o seu pensamento para ele. Porque através das mãos, né, como se ele estivesse transmitindo ali através das mãos o pensamento de uma forma... Porque vamos pensar, ele precisaria impor a mão, se ele quer transmitir o pensamento para ele precisaria impor a mão, ele não está dando passe nele, né? Mas eu acho que, pela imposição da mão, ele vai magnetizar o cérebro dele, trazer o cérebro dele perispiritual uma condição melhor para transmitir o pensamento dele. Talvez seja isso, não sei, vocês entendem. Então, isso ajuda. Aí, outra questão aqui, ele abre os olhos lá no plano espiritual, mas não abre no plano físico. Então, ele está tão desligado do corpo físico que ele não consegue mais controlar o corpo físico. E aí ele pede para ele, não, então, voltar, ter a vontade de se ligar novamente às células físicas. Isso eu achei muito interessante, o desejo de retornar. Na verdade, ele estava sendo expulso do corpo físico, né? O corpo físico estava num transe tão severo, as células físicas num estado de estresse ali, de morte, que ele estava sendo lentamente expulso do corpo. Vai saindo, vai se desligando. E se ele não tiver uma vontade firme de voltar, ele não consegue comandar. Então ele pede, volte, tem o desejo de voltar. O desejo e a vontade de voltar estabelece um magnetismo entre as células, né? E aí ajuda o retorno. Pelo menos isso aí é meu entendimento, né? Isso aqui é uma lição interessante para a gente, eu acho, sabe? A gente tem que refletir um pouquinho mais. As pessoas que estão moribundas, estão, assim, numa situação quase morte, a moratória exige também uma situação ativa do indivíduo, de querer voltar. Então, as equipes lá do plano espiritual têm que estimular a pessoa, volte, tente voltar, tente se conectar ao corpo, enquanto outras equipes aqui no plano físico, a medicina e tal, vai tentando aumentar a pressão dele, dissolver o coágulo, então as coisas vão agindo dessa forma. Isso tudo é um trabalho em equipe, né?
Aqui, no caso, eles tiveram muita dificuldade, porque não tinha o concurso ali, vamos dizer assim, da medicina ali, física, né? Fala, Maurinho. Daí eu lembrei a importância, em vários momentos desse capítulo, dos cuidados paliativos aqui na Terra, né? Porque, às vezes, a turma refuta essa questão do sujeito que está com uma doença incurável e a gente vê como é importante fazer essa abordagem, esse cuidado, né? Eu acho que cuidados paliativos é uma especialidade muito importante, que faz da mesma forma como você tem, né, o obstetra que ajuda lá no parto, né, o neonatologista que vai receber a criancinha quando nasce, o pessoal do cuidados paliativos tem que entregar de volta para o plano espiritual, né? É melhor doutrinar o espírito ali no paliativo do que ele falecer e depois ter que doutrinar lá no centro espírita. É isso que você está falando, Maurinho? Sim, ele tem que se preparar, a pessoa tem que entender o processo, né? Se é possível participar de uma maneira gradual desse entendimento da finitude, isso é muito bom, né? Você vai mais pacificado para o outro lado. É verdade. O interpelado não respondeu. Bom, aqui no caso ele impôs a mão e conversou ali com o Antônio, né? Aí o interpelado não respondeu, mas observei que Antônio compreendera a advertência no imo das forças da consciência, colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo. Em seguida, o orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Decorridos alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado e, mais tarde, demorando-se no cérebro físico, também à altura da zona motora, chamou-me e disse: André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. Convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite para auxiliar-nos. E acentuou após meditar por alguns segundos. O grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Dito isso, Alexandre assumiu uma atitude de profunda concentração de pensamento. Não passou mais de 1 minuto e pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãs, penetrou no recinto doméstico em religioso silêncio. Pessoal, essa partezinha aqui, em seguida, essa partezinha aqui tem uma questão que eu vou fazer um comentário, que é da parte médica, que é importante para a gente entender. E eu acho isso aqui fantástico. Isso aqui, o Chico Xavier jamais teria condição de saber. Se a gente tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, como que o Chico Xavier... Tem gente que fala que ele pode ter... Tem uma familiar do Chico Xavier, eu não lembro o nome dela, acho que era... Ela fala... E tem uma foto do Chico Xavier também, que ele está sentado, está cheio de livros assim em volta. E ela chegou a acusar o Chico Xavier que ele estudava medicina, que ele lia livros, estudava, ela chegou a fazer essa acusação. E ela quis comprovar com essa foto. Mas esse conhecimento de medicina aqui, ele jamais poderia ter. Não tem como. Porque uma pessoa que está com uma trombose lá da artéria no cérebro, por que ele atuaria sobre a espinha dorsal? Então, aqui, eu vou pedir ajuda aí do doutor Maurinho. Eu vou dar uma explicaçãozinha aqui para a gente, só para a gente... Então, ali na espinha dorsal, nós temos o sistema emergente, os gânglios do sistema autonômico, que controla a nossa pressão também. Você tem a cadeia cervical, tem vários ali gânglios importantes. Numa situação dessa de trombose, uma das primeiras coisas que acontece é a instabilidade da pressão. Cai muita pressão, ou sobe, dá uma crise hipertensiva. Então, você precisa meio que agir ali na espinha dorsal, naquela cadeia cervical simpática, parasimpática, para estabilizar a pressão, por exemplo, uma série de coisas. Outra questão, se ele, mais para frente, ele vai tentar dissolver o trombo. Então, o trombo é um coágulo, certo, pessoal? Um coágulozinho que está lá no céu, só para explicar assim como que é. Então, nessa artéria tem um coágulozinho preso lá, que aí não vai o sangue para uma região do cérebro, dá um AVC chamado AVC isquêmico, isquemia. Tem o AVC hemorrágico, quando sangra,
e tem o AVC isquêmico, quando falta sangue naquela região. São 2 tipos de AVC. Tem mais, mas esses daqui são os principais. Parece que esse daqui, não sei se o doutor Amorim concorda, parece que é uma trombose, então é isquêmico, né? Para você dissolver o coágulo, você tem que estimular o fígado. Porque o fígado é que produz a proteína que dissolve o coágulo. Olha só, o Chico Xavier não teria jamais. A molécula se chama plasminogênio. Plasminogênio é uma molécula que se transforma em plasmina, vai lá e derrete o coágulo. Isso é produzido no fígado. Então, olha que interessante. Decorridos alguns instantes, ele colocou a destra ao longo do fígado. Ele deu um passe ali, provavelmente estimulando o fígado a produzir a substância para dissolver o coágulo lá no cérebro dele. Eu estou levantando essas hipóteses assim, não sei se o doutor Amorim tiver achar que está errado, alguma coisa, vai comentando aí. É uma ideia só. Porque isso aí é uma coisa até interessante que eu gostaria de discutir com vocês. Tem uma escola do passe que fala que apenas a imposição da mão, tal, a doutora Marlene Nobre, viu, Amorim? Da AME, ela defende muito que não é necessário fazer passes longos, nem localizados, assim, que os passes têm que ser apenas em posição da mão, uma série de coisas. Mas os livros do André Luiz mostram muito bem que muitas vezes você tem que agir localmente. Uma trombose na perna, uma trombose no cérebro, um fígado com... Você precisa produzir uma proteína lá no fígado, você tem que ir lá na anatomia, procurar onde é que está o problema. E também fazer uma concentração de energia naquele local. Isso, pelo menos, é o que eu estou vendo aqui. Não sei o que vocês pensam disso. Deixa aberto para vocês comentarem. Que eu acho muito interessante essa parte. A Badia, que tem muita experiência com passe, aí não sei o que você acha também, Badia. Fala, Mauri. Eu acho que está certo o seu pensamento em dissolver o coágulo e ativar esses fatores produzidos no fígado, ativar o sistema nervoso autônomo, né, para regular a pressão, frequência cardíaca, tranquilo, o luta e fuga, né, sistema nervoso simpático, parasimpático, o sistema nervoso autônomo, acho que faz todo sentido, né, essa ativação da espinha, do fígado, show. Eu não tinha pensado nisso, mas acho que faz sentido, fisiologicamente falando. Essa questão do passe, eu acho que talvez seja não focar no órgão em si, talvez seja uma simplificação que facilite a principal motriz de ajudar, que é a vontade, né? A disposição e a vontade de... Porque imagino que deve ser muito complicado. Eu me lembro minha mãe comentando algumas coisas e dizendo, mas mandava aplicar no pâncreas. Ela falou, Jesus, onde é que é isso? Né? Então, às vezes, para o passista, fica uma coisa complicada se ele não tem uma formação biológica, anatômica. Que para a gente pode parecer simples, para o outro ele fala, Jesus, aí vai tirar a concentração do sujeito e aplicar. Então, isso, interessante. No Edgar Armond, no passe em radiações, ele fala da imposição de mão, do cruzado, né? Tem uns gestuais assim, mas que em tese não precisaria, né? Você focar. De fato, se você sabe, você imagina que tem um problema específico, eu acho que você ajuda a espiritualidade. Eu acho que de qualquer maneira a espiritualidade vai saber trabalhar com isso. Agora, eu não vejo impeditivo, também não vejo necessidade, né? Acho que o importante é a vontade de ajudar, a concentração, a ligação espiritual em si. Badia. Eu vou falar da experiência, assim, de vivência, né, a respeito disso. O mentor sempre pede para a gente, por exemplo, às vezes o mentor do Adão fala por quê? Porque ele tem clarividência, ele vê, né, a gente vai pela intuição. Então, muitas vezes ele pede para uma determinada pessoa deitar, vamos supor, lá na maca onde eu estou atendendo. Estou falando o exemplo que ele fala para mim, que eu presto atenção no meu trabalho, né? Então, ele fala assim, ó, você deita aqui, né, aponta a maca. Daí ele fala para mim, às vezes, olha, você tem que limpar tal região do corpo, ou você tem que aplicar energia, trabalha, por exemplo, o sistema nervoso, ou trabalha o fígado, faz limpeza em tal lugar, ele fala às vezes para mim, não é sempre, mas às vezes ele fala. E outra coisa, intuitivamente, a gente pode até não conhecer, é claro que é importante conhecer,
Mas, por exemplo, um dia, um exemplo, ele disse para mim assim, venha me ajudar aqui a fazer um transplante de rim, por exemplo, do paciente. E ele pediu para eu mentalizar uma determinada parte do rim que eu não fazia ideia do que era aquele negócio lá. Mas eu fui na fé, mentalizei ele no rim, confiando que eu estava fazendo o negócio certo, porque se ele mandou eu fazer, é porque ele sabia que intuitivamente eu ia fazer. Aí o que eu fiz? Quando eu cheguei em casa, isso não foi só uma vez que aconteceu, do transplante sim, mas outras vezes aconteceu, quando eu não sei, mesmo daquela vez, outras vezes que eu não sabia se eu tinha feito certo o negócio, eu chego em casa e eu vou estudar, entendeu? Eu vou estudar sobre o que ele mandou para ver se eu fiz certo ou não. E eu realmente vejo que eu fiz. Uma vez ele pediu também, falou assim, olha, eu quero que você trabalhe o trigêmeo. Hoje eu já estudei sobre isso, mas na época eu não tinha ideia do que era esse tal de trigêmeo. E eu fui lá, trabalhei no local, quando eu cheguei em casa, que eu fui estudar sobre o trigêmeo, justamente eu tinha feito aquilo que ele tinha mandado. Por quê? Porque, na verdade, é aquilo que o Paulo falou na hora do evangelho. Quando você se entrega ali para o mentor, antes eu geralmente, mentalmente eu digo, olha, vocês sabem que eu nada sei, que eu não sei fazer nada aqui, mas eu sei que vocês sabem. Então, que vocês comandam minha mão, minha mente, meu coração, minha alma. Então, quando você se entrega, e André Luiz já falou para a gente lá, por exemplo, que o mais importante, isso que o Mauri falou, que eu tenha boa vontade e que eu me concentre no que eu estou fazendo ali. Mas se eu me concentro no que eu estou fazendo ali, eu vou perceber o que é para me fazer, mesmo que eu não tenha esse conhecimento. É claro, quando eu chego em casa, eu vou estudar, né, para que eu saiba mais, porque se ele pediu para me fazer aquilo, um outro dia ele pode pedir novamente, e eu vou poder ajudar de uma forma melhor. Por exemplo, um dia, o mentor falou para mim assim, olha, trate os olhos dessa pessoa, e você mentaliza uma rosa azul lá de Antares. Caramba, você acha que eu sei como... Eu ia saber qual que era essa rosa azul de Antares? Você entendeu? De Antares. Mas eu fui na fé, mentalizei a rosa azul lá, que provavelmente eles jogaram no meu campo mental aquele tipo de rosa, aquela cor. Então é aquela questão, eu tenho que ter fé, confiança que eu não estou ali à toa. Isso né? mesmo. Certo? Perfeito. Eu vejo assim também que essas cirurgias espirituais, os passes feitos no centro e outros lugares, sempre é equipe, né? Equipe. Aqui mais para frente vai mostrar, eles chamaram um médium lá para ficar só fazendo assim, impondo a mão ali. Aí o Alexandre foi lá e trabalhou o resto. Quer dizer, eu acho que como o doutor Mori estava falando aí, às vezes, ô doutora Marlene Nobre, você impõe a mão, o médium impõe a mão, a equipe vai fazer o resto. Eles vão levar o seu fluido, transmitir o seu fluido, e eles vão atuar no órgão que eles quiserem lá. Então, na verdade, eles falam exatamente isso, né? Que por isso que eles falam que importa a vontade, te ajudar, e a concentração, porque se você está concentrado no que você está fazendo, eles vão direcionar, só que eles pedem sempre para que a gente estude. Porque o que eles falam? Eles falam que o mentor ali, ele vai aproveitar aquele conhecimento que eu tenho. Então, se eu não tenho conhecimento nenhum, ele vai ter que fazer o trabalho sozinho, mas eu não vou estar ajudando muito ali. Se eu conheço aquilo, ele vai poder, sabe, aproveitar melhor, até questão do mental, né? Porque antes eu falava assim, um dia eu perguntei para eles, poxa vida, mas isso tudo que vem na minha cabeça aqui, isso é coisa da minha cabeça? Eles disseram, não, a gente joga no seu campo mental. Às vezes joga uma planta que eu nunca vi na minha vida, ou pelo menos eu acho que eu nunca vi, né, tipo, essas coisas assim, eles jogam no campo mental, estou falando no meu caso, né, porque cada um tem uma mediunidade de uma forma, mas eles jogam muito isso, eles disseram que realmente eles que jogam no meu campo mental aquilo que é para ser feito ali, entendeu? Porque é eles que fazem, na verdade, mas eles sempre dizem, agora mesmo, acho que mês passado, eles pediram para que a gente estudasse bastante sobre a questão tudo aquilo que o Adão ensina lá naquele curso Medicina Tridimensional, que é para a gente estudar bastante aquilo, porque eles vão aproveitar tudo esse conhecimento, por exemplo, às vezes, vamos supor, eu mentalizo um Merkabah lá, quer dizer, eu vou estar ajudando eles, porque eu vou estar reforçando aquela questão lá, até para materializar mesmo a coisa ali, no campo espiritual, claro, não no campo físico. Agora, se eu não conheço, vai ficar um pouco deficiente mesmo por conta disso, que senão eles não precisavam do médico, por exemplo. Então, eu preciso ter essa consciência, porque eu preciso estar estudando para mim que possa ajudar, porque tudo isso tudo que eu conheço, eles vão utilizar.
Uhum. Tem um princípio do magnetismo que é chamado Defoe, princípio Defoe. O princípio Defoe é o seguinte: quando você magnetiza, mostra amor e boa vontade em curar, o teu fluido magnético ele vai ativar, vai levar o órgão ao estado natural do órgão. Você não precisa falar assim, pensar assim, eu quero que esse órgão melhore, não sei o quê. Sempre o fluido magnético de cura, ele vai levar o órgão, ou pelo menos vai tentar, dentro do possível, levar o órgão ao estado natural dele. Então, isso aí é muito interessante. Outra coisa que eu ia falar agora, só tem uma variante dessa questão do passe, que eu não sei se vocês concordam, que é o magnetizador sozinho, sem o concurso dos outros espíritos. Como acontecia no século XIX. Acho que está aberto aí o pedido. Está num eco. Aí, beleza, obrigado. O magnetizador sozinho, como acontecia muito naqueles pioneiros da magnetização, né, o magnetizador sozinho, se ele impor sua mão aqui, o fluido dele não vai ser potencializado. Isso daí. Não vai ser potencializado, vamos imaginar que não, mas geralmente sim, né, sempre tem o benefício da ajuda, mas pode não ser potencializado pelos espíritos no momento, dependendo dele, se ele não solicitar, não fizer uma oração, um auxílio, ele vai ajudar sozinho. Nessa situação, o potencial dele é muito baixo. Aí ele tem que fazer uma combinação de passos, uma série de coisas. Bom, Abadia. Está fechado, Abadia, está fechado. Não, é que eu estava demorando, às vezes, um pouquinho para abrir. Então, lá no curso de passe, por exemplo, eles mostram a foto de quando você está só com essa questão desse magnetismo seu, a luzinha fraquinha que sai da mão da gente, e quando é potencializada, a diferença que faz, que é como se fosse, muitas vezes, né, que a luz é mais forte. Então, eles mostram ali através de uma foto mesmo, sabe, da mão de quem está só magnetizando e daquele que está através do espírito também. Que é o passe misto. O passe misto. Diante disso, Alexandre assumiu atitude de profunda concentração, tal, ele chamou a equipe do Francisco. Eles se saudaram, tal. Francisco, precisamos aqui das emanações de algum dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. Aí a importância do repouso equilibrado, né, pessoal? Se nós queremos trabalhar, nós temos que ter um bom sono. Igual o Diego, ele já está até bocejando já de... Se nós queremos trabalhar, nós temos que lutar para ter um equilíbrio no sono, né? Não se alimentar demais, repousar no horário certo, não de madrugada, qualquer coisa. Porque é a única forma. Vocês vejam que ele precisou de uma pessoa, de um médium lá, do encarnado, que estivesse em repouso equilibrado. Isso é muito interessante. Muito, muito interessante mesmo. E ao passo que o novo irmão observava, cuidadoso, agonizante, Alexandre acrescentava: conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. Olha só, eles queriam um doador de fluido com uma característica, uma atitude mental correta, um sono equilibrado. E o dirigente dos socorristas pensou um momento e acrescentou: temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto vou buscá-lo, nosso grupo auxiliará a sua ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética. Então, os outros ficaram ali em prece. Francisco ausentou-se imediatamente. Nesse instante, a velhinha aproximou-se do instrutor e falou respeitosa: se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o concurso de minhas netas, que repousam nos aposentos próximos? Não, respondeu Alexandre, delicadamente. Não atenderiam às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. A mãe inquieta afastou-se, enxugando os olhos. Atendendo a sinal afetuoso do orientador, aproximei-me, observando o doente de mais perto, mantendo-me, embora na íntima atitude de oração.
Antônio é viúvo faz 20 anos, explicou Alexandre. Está nas vésperas de vir ter conosco, no plano espiritual. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. O Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. Então, ele já tinha informação de que haveria sucesso, né? E havia permissão. E fosse porque me detinha a observar o grupo de entidades que oravam, silenciosas, ou em razão de pretender beneficiar-me com novos ensinamentos, o instrutor esclareceu. Temos aqui o grupo do irmão Francisco. Trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Muitos companheiros consagram seu trabalho dessa natureza, mormente à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas. Realmente, né, acho que eu sempre ouvi falar que os processos de tratamento e de intervenção é mais à noite mesmo, né? Inclusive, uma das formas de tratar à noite deles é provocar o... Como chama? Quando o espírito se projeta para fora, assim, desdobramento. Provocar o desdobramento parcial do corpo vital com chakras. Aí você pode atuar no chakra. É como se você abrisse o capô do seu carro. Eu estou fazendo uma comparação bem grosseira. Você quer mexer na parte elétrica do carro. Você abre o capô, vai lá na bateria, tira a bateria, né, para você trabalhar ali, preencher o líquido que tem que fazer, as coisas que tem que fazer. Então, eles precisam que o corpo vital ele se desdobre ligeiramente para atuar diretamente ali nos chakras e desobstruir chakra, uma série de coisas. Então, à noite, geralmente, favorece. A pessoa está dormindo e o desdobramento é mais fácil. Verdadeiro mundo de interrogações assomava meu cérebro, a fim de solucionar as questões do momento. Contudo, compreendendo a gravidade dos minutos, em face da tarefa para a qual fomos chamados, resolvi silenciar. Não decorreu muito tempo e Francisco voltava seguido de alguém. Tratava-se do companheiro encarnado a que Alexandre se referira. Não houve oportunidade para saudações. O orientador, tomando-lhe a destra, conduziu imediatamente à cabeceira do moribundo, dizendo-lhe com autoridade afetuosa. Gostei dessa palavra, autoridade afetuosa. Firmeza, né? Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conservem-se em oração. Bom, o AVC dele era aqui na região parietal, aqui em cima, aqui, ó, mais posterior aqui assim, mas ele pediu para pôr a mão aqui na frente. O que vocês pensam disso? Frontal aqui. Alguém tem alguma ideia aí ou não? Eu acho que é ação direta no chakra, não? Chakra frontal, exatamente. Então, mas quando aqui, ó, aqui ele, na verdade, essa questão do chakra, ele atravessa aqui, né? Ó, ele tá de um lado do outro também, na verdade. Eu sei, não é... mas então, aqui é a abertura dele, né? Então, mas tô falando, não tá só aqui, né? Então, por isso, ele vai, né, até lá atrás, na verdade. Mas ele é desenhado aqui, Não, principalmente. eu sei, ele é desenhado aí, mas é isso que eu tô falando. Então, quando ele fala para pôr aqui, não é só aqui que ia atingir, né? Mas ia atingir. Sim, claro. Nesse sentido que eu tô falando. O chakra, ele vai se comunicar com o frontal, com tudo, né? Com o coronário, né? O interpelado não pestanejou. Dando-me a impressão de um veterano em semelhante serviço de assistência, parecia sumamente despreocupado de todos nós, fixando-se tão somente na obrigação de cumprir. Eu estou frisando essas coisas porque é um aprendizado para nós. Se um dia você for, a pessoa tem um AVC, você vai dar um passe, se você quiser fazer um passe localizado, nós vamos aqui no frontal. Nós estamos aprendendo com ele aqui, certo? Acho que é interessante isso. Você vai impor a mão aqui. Você fala assim, na região, não sei onde, temporal, mas parece que ele deu muita atenção aqui a esse vórtice do chakra frontal aqui, e aí daí ele vai espalhar por todo o cérebro.
Foi então que vi Alexandre funcionar como um verdadeiro magnetizador. Recordando meus antigos trabalhos médicos de casos extremos de transfusão de sangue, vi-lhe perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio já moribund. Olha que interessante. O médium lá, ele colocou as mãos aqui, impôs as mãos na região frontal, e o magnetizador tirou a energia do corpo perispiritual dele e transferiu aqui para essa região. Foi fazendo uma transfusão, como se fosse uma transfusão de sangue. Lembrou muito transfusão de sangue aqui. Eu imagino a André Luiz vendo isso, ele devia ver os fluidos passando da mão do indivíduo para o chakra aqui frontal, né? Fluido vital? Eu acho que é fluido vital, mas o fluido vital não está lá no corpo, Maurício, que eu estava querendo... Ali estava o perispírito dele, o corpo vital, ele não se afasta mais do que 1 metro do corpo... Eu supus pelo que mantém a vida, mas eu sou péssimo na interpretação de todo, do duplo, do fluido vital, eu não entendo profundamente. O duplo, ele não pode se afastar muito, porque todo o nosso metabolismo depende dele, que aquece o corpo, uma série de coisas. Então, se é fluido vital, ou é fluido do perispírito, espiritual, é fluido espiritual ou fluido vital? Eu suspeito que esse médium deve ter levado um pouco de fluido vital. Talvez não todo o corpo fluídico, mas o corpo um pouco de, talvez, fluido vital. Bom, então ele transferiu ali, como se fosse uma transfusão, esses fluidos. Na qualidade de discípulo, acentuando minhas faculdades de análise junto à preciosa lição, observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente. Olha, que der 9 horas aí, vocês me avisam, por favor. À medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio, este revelava sinais crescentes de melhoras. Verificava sob forte assombro que a sua forma perispiritual reunia-se devagarzinho à forma física, integrando-se harmoniosamente uma com a outra, como se estivessem de novo em processo de reajustamento célula a célula, célula por célula. Então, ele estava voltando. Uma vez que fortalecia os neurônios, né, o sistema nervoso ali, ele tinha mais comando, voltava novamente. Pois não é. Então o cara estava desencanando mesmo, né? Estava desenlaçando da célula a célula, e a turma falou, opa, volta aí, gruda, que ainda não dá uma moratória para você aí. E o indivíduo tem que ter a vontade de querer voltar, porque se ele não ajudar ali, ele não consegue. Aí eu não sei se isso é considerado um suicídio, né? Vamos dizer que o indivíduo está ali desencarnando, eles estão tentando ajudar o indivíduo, e o indivíduo fala, mas não quero voltar, não quero voltar. E aí? É suicídio isso? Acho que é mais preguiça, né? Certo. Depois de 1/4 de hora, ou seja, 15 minutos, né, segundo meu cálculo de tempo, estava fim da laboriosa intervenção magnética de Alexandre, chamando a velhinha, acrescentou: Justino, o coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos, mas Antônio terá, no máximo, 5 meses a mais de permanência na Terra. A reabsorção de um coágulo assim, pessoal, demora meses, semanas a meses. Então, em 15 minutos, vocês vejam o poder que tem, né, do fluido magnético. A ação toda dele foi assim, espetacular, né? Agora, tem a dissolução do coágulo, que é diferente, quando você dissolve o coágulo. A reabsorção demora meses, mas a dissolução é como se jogar um ácido ali e dissolve, que é aquela molécula que eu estava falando para vocês, o plasminogênio, que vai lá e dissolve. Né? Aí não é uma reabsorção, aí é uma dissolução do coágulo. Eu acho que, na verdade, ele fez uma dissolução, ele não fez uma reabsorção. De qualquer maneira, isso é só questão de termo. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, não perca a oportunidade, porque os reparos desse instante não perdurarão por mais de 150 dias. E não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas.
normalmente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios da circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas se valendo das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Interessante que os infarto agudo do miocárdio, coração, AVC, a maioria é à noite. A pessoa infarta geralmente à noite, muitas pessoas infartam à noite, muitas pessoas têm AVC noturno. Né? Eu vou contar uma história rapidinho aqui, pessoal. Um colega nosso teve um AVC isquêmico, ele estava melhorando, e aí ele teve uma situação de estresse agudo dentro da família. E aí precipitou outro AVC. Né? Muito mostrando, né, o efeito que tem a preocupação em precipitar esse tipo de coisa. O excesso de preocupação, o estresse ali, é fatal para essas coisas. Né? Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne muito antes dos 5 meses. Toda cautela é indispensável. Eu acho que deu 9 horas, né? Vamos ver quanto tempo. Já é 9h01. Deixa eu ver quanto tem aqui. 1, 2, 2h30. Vou deixar para a próxima? O que vocês acham? Tá, beleza. Para manter o nosso horário aqui certinho, né? Então é isso. É um capítulo que, né, Badir, não sei se você concorda, muito ensinamento sobre o passe, né? Sim, mas o passe, o curso do passe é quase todo em cima desse livro aqui. Uhum. Vocês tinham discutido lá esse capítulo já?